Vem sempre por aqui mais um vídeo da Dica Veterinária, aquela que você vem procurar quando tá querendo saber alguma coisa técnica do seu cachorrinho, do seu gatinho. E hoje, diarreia. Nossa, Daniel, mas que assunto nojento. É nojento, mas acontece muito e as pessoas me perguntam muito sobre isso. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, fica aí e assiste, você não vai se arrepender. Primeira coisa, o que é diarreia? A diarreia nada mais é do que as fezes amolecidas, com aumento da quantidade e ou do número da frequência de defecações. Na maioria das vezes, quando a gente fala que o paciente está com diarreia, a gente está dizendo que as fezes estão líquidas ou quase líquidas, passando do estado pastoso. Existem outros sinais que podem ocorrer junto com a diarreia, você tem que ficar atento nisso. Por exemplo, o paciente ele pode ter cólicas, pode ter aumento do volume abdominal, pode aumentar a evacuação de gases, pode ter vômito e náusea. É importante você entender que esse vídeo aqui não substitui uma consulta veterinária. Para entender um pouco mais das causas do porquê que o seu pet pode estar ou pode ter tido diarreia, nós temos que entender o que é um trato digestório. O trato digestório ele é um tubo com o início, o caminho, que seria o meio, e o fim. O início desse tubo é a boca, cavidade oral. E o final desse tubo é o ânus, é o clóvis, é o toba. Quando o paciente deglute um alimento, passa então pela boca do paciente, o esôfago é a próxima porção do trato gastrointestinal. O esôfago vai conduzir esse alimento até o estômago. No estômago vão iniciar a digestão do alimento que foi deglutido. E aí também vão ser quebrados em menores pedacinhos o alimento. O suco gástrico é responsável por ir quebrando cada vez em menores pedaços desse alimento. Depois o alimento vai para o intestino delgado, que é dividido em duodeno, jejunum e íleo. Mas não vamos falar o que cada um faz não. Nessa porção, que é o intestino delgado, vai acontecer ainda mais a digestão dos alimentos e também a absorção dos nutrientes. Depois vai haver o intestino grosso, com seco, cólon e reto. E é aí onde é formado o bolo fecal. E também o intestino grosso tem uma função muito importante de ir absorvendo os líquidos do bolo fecal. Assim que as fezes vão tomando forma, elas vão ficando com a forma cilíndrica, a forma do intestino do paciente. E depois o ânus é essa porta de saída por onde vão sair as fezes. As diarreias, elas podem basicamente ser classificadas em 4. Existem várias classificações de diarreia, viu gente? Mas vamos falar aqui de forma mais abrangente de 4 tipos. Primeiro, diarreia osmótica. A diarreia osmótica, ela nada mais é do que uma diarreia causada por aumento de nutrientes que aumentam a osmolaridade do intestino. Substâncias osmóticas, elas têm o poder, o potencial de trazer água para elas. Então, se existe um bolo fecal onde os nutrientes, onde as moléculas que estão ali, elas trazem muita água para o bolo fecal, logicamente esse bolo fecal vai ficar mais líquido, causando diarreia. Um exemplo disso é quando a pessoa ou o animal tem intolerância à lactose. Lembrando, gente, que o leite deve ser evitado de dar para os pets, porque eles não têm a enzima lactase tão bem distribuída como nos seres humanos. Os animais, mesmo os mamíferos, os nossos pets, o cãozinho, o gatinho, eles bebem leite sim, mas quando eles são lactentes, quando eles são filhotes, depois dos 45, 60 dias, eles não vão mais beber leite. E o ideal é que fique assim até o resto da vida. Se o paciente ingere lactose, ou eu, que posso ter intolerância à lactose, ingiro, a lactose não vai ser bem quebrada, digerida e absorvida. Então ela é uma substância osmótica que fica no intestino, puxando a água, podendo causar inflamação e assim a diarreia. Outra possibilidade é quando o paciente, ou nós mesmos, tomamos medicamentos laxantes. Esse é o objetivo. O laxante é feito para você aí defecar com mais facilidade. Tá com prisão de ventre? Vai defecar. Toma o laxante, diarreia osmótica. Segundo tipo de diarreia, diarreia secretória. Quando existe um aumento de liberação de fluidos isotônicos para dentro do intestino.
Isso acontece quando existe algum tipo de inflamação local. Em caso, por exemplo, de uma infecção, seja ela bacteriana, fúngica, viral, existe um aumento de secreção de substâncias para dentro do intestino, porque as células sanguíneas elas vão querer entrar no intestino para fazer a função delas, no caso as células inflamatórias, mas com isso também vai sair plasma, vão sair até hemácias. Isso também pode acontecer em caso de parasitoses, principalmente em filhotes que têm alguns vermes, eles podem ser acometidos por esse tipo de diarreia. Terceiro tipo, diarreia exudativa. É muito parecida com a diarreia secretória, porém mais grave. Então, se eu falei que pode haver uma infecção bacteriana causando uma diarreia secretória, caso o organismo ele vença essa infecção de forma rápida, isso vai só gerar uma diarreia de 1 dia, 2, e uma diarreia com um aspecto melhor, mais próximo do normal. Agora, se a infecção ela é muito grave, se o paciente está aí, por exemplo, com uma parvovirose, que é uma infecção viral, causando uma disbiose, e aí outras bactérias vão se aproveitando e causando uma infecção muito grave nesse paciente, a diarreia vai ser exudativa. E aí, não só as células do sangue vão entrar e cair nesse bolo fecal e sair. Não, pode haver pus também, muco e sangue vivo, inclusive, porque pode ferir o intestino. A diarreia exudativa ela é marcada por uma inflamação grave. E, por último, o quarto tipo de diarreia, que é a diarreia motora. A diarreia motora ela é aquele tipo de diarreia que existe um aumento do trânsito intestinal, da velocidade da condução desse bolo fecal, ou seja, um aumento do peristaltismo. E aí, se esse bolo fecal passa muito rápido pelo intestino, o bolo alimentar passa muito rápido, o paciente não consegue digerir os nutrientes. E aí também vai sair alimento mal digerido. Eu não falei que o intestino grosso é responsável por absorver líquido e fazer com que as fezes fiquem mais sólidas. Se esse bolo fecal passar muito rápido, não absorve muito líquido, a diarreia fica pastosa ou líquida. Esse tipo de diarreia é comum em pacientes que sofreram ressecção intestinal, pacientes que tiveram uma obstrução intestinal, que teve que tirar parte do intestino, ou até aqueles que usam medicamentos que aumentam a motilidade intestinal a longos períodos, como por exemplo a domperidona. Como eu disse, esse vídeo ele não substitui uma consulta veterinária, gente. Se o seu pet tiver com diarreia, leve ao médico veterinário para avaliação clínica. É necessário que para fecharmos um diagnóstico, nós precisemos fazer exames complementares, como por exemplo, uma ultrassonografia abdominal, o próprio exame de fezes, exame de sangue. Então, não deixe de levar o pet, você pode estar perdendo tempo precioso. E é isso, se você gostou desse vídeo e acha que pode ajudar outras pessoas a se informarem, curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!